Prezadas e prezados, eu vou conversar com vocês agora sobre as 10 maiores novelas de todos os tempos. Vamos falar sobre as 10 maiores novelas de todos os tempos? Bom, gente, eu anotei aqui num papelzinho para não esquecer a ordem, sobretudo, né? Então, em 10º lugar, Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu. Não a segunda versão, que foi um fiasco, né? Mas a primeira versão, lá em 1983, né? Com a Charlotte, né? Que era a Fernanda Montenegro, né? O Otávio, que era o Paulo Altran, né? Novela que também tinha Glória Menezes, Tarcísio Meira, Lucélia Santos, né? Uma grande crítica, né, ao fato da mulher ser discriminada do mercado de trabalho. Lá nos anos 80, início dos anos 1980, caía como uma luva essa temática. E a novela era muito engraçada. Talvez a melhor comédia de todos os tempos, né? Nono lugar, Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, né? Bom, gente, essa novela é uma novela que também é engraçada, tem a sua parte engraçada e tem sua parte romântica, né? A gente diria que é uma novela que é uma comédia romântica, né? Porém, com um toque especial, que é a questão das vidas passadas, né? Do espiritismo, né? Eu que tenho uma crença espírita, né? Eu não frequento mais a casa espírita, mas eu tenho uma crença espírita, eu gostei muito dessa novela. Então, para mim, em nono lugar, Alma Gêmea, né? Eduardo Moscovis, né? Que era o Rafael, a Priscila Fantin, que era a Serena, né? A... Como é que é o nome dela? A Cristina, meu Deus, a Flávia Alessandra, né? Lindíssima, diga-se de passagem, né? A Flávia Alessandra não era tão bonita assim, não. Ela foi, à medida que ela foi crescendo de idade, ela foi ficando cada vez mais bonita, né? Bom, 8º lugar, Pecado Capital. Então, também não é o remake, que foi um fracasso, mas sim a Pecado Capital original, né? Com o Lima Duarte, na minha visão, seu melhor papel na televisão, que foi o Salviano Lisboa, né? A Beth Faria, lindíssima, deslumbrante como Lucinha, e o Francisco Coco como Carlão, né? O Zé Carlos. Aí você vai me perguntar, você viu essa novela? Eu vi. Eu tinha 5 anos quando passou, mas eu vi no streaming, tá? Bom, 7º lugar, Dancing Days, né? A história de Júlia Matos, né? Uma ex-presidiária que quer conquistar seu lugar ao sol, né? Sônia Braga como a Júlia Matos, né? O Antônio Fagundes como Kaká, né? E grande elenco, Yara Amaral, Ivan Cândido, Mário Lago espetacular, né? Grande Mário Lago, né? Pepita Rodrigues, Cláudio Correia e Castro, né? Que elenco e que história do Gilberto Braga, né? 6º lugar, Giovanni Ribeiro, A Viagem, né? Novela que tinha o seu lado cômico, que tinha seu lado de ação, que tinha o seu lado romântico, né? E enfim, o Guilherme Fontes como Alexandre, sensacional. O Antônio Fagundes como Otávio Jordão, muito bom, né? A Cristiane Torlone, essa deusa, essa diva, né? Como Diná Toledo, né? Perfeita, né? Eu, infelizmente, não tive como ver a viagem da TV Tupi, que foi a primeira, né? Com a Eva Vilma e com o Tony Ramos, né? Porque você não tem nem cópia disso, né? Você tem aí, aqui no YouTube tem alguns capítulos isolados, mas não tem nem como ver, né? Porque a TV Tupi faliu e eles reaproveitavam as fitas, enfim. Pena não poder dar uma olhada na primeira versão, mas essa segunda versão da TV Globo foi fora de série, né? 5º lugar, Roda de Fogo. Essa é uma novela extremamente subestimada, porque era muito boa, um enredo muito interessante, né? Tarcísio Meira como Renato Vilar, papel título, né? A Renata Sorrá como Carolina, esposa do Renato, Bruna Lombardi como a juíza Lúcia, né? Paulo Goulart como juiz também, esqueci o nome do personagem do Paulo Goulart, né?
É, o Cécio Thierry como Mário Liberato, o advogado do Renato Vilar, né? Interpretação assombrosa, assombrosa, né? Roda de Fogo, né? De Lauro César Muniz, né? Quarta, O Bem Amado. O Bem Amado, sensacional, sensacional. O Odorico Paraguaçu, né, do Paulo Gracindo, né, novela de Dias Gomes, né, Odorico Paraguaçu de Paulo Gracindo, o Zeca Diabo de Lima Duarte, né, a belíssima Sandra Breia, né, fazendo a filha do Paulo Gracindo, do Odorico Paraguaçu. Aliás, eu não sei porquê, mas por que será que o Divaldo Pereira Franco me lembra o Odorico Paraguaçu? Mesmo jeito de falar, populista do mesmo jeito, mentiroso, cascateiro do mesmo jeito, né? Enfim, Jardel Filho, né? No papel do médico, o médico que se revoltava com o que acontecia lá em Sucupira, né? Gente, eu tinha 3 anos de idade, mas eu via no streaming, né? Milton Gonçalves, que era lá o pescador que sonhava em voar. Olha, que coisa maravilhosa, né? Terceiro lugar, Roque Santeiro, também de Dias Gomes, né? Lima Duarte como Senhorzinho Malta, né? Viúva Porcina, Regina Duarte, né? José Wilker, Roque Santeiro, né? Armando Bogos, o saudoso Armando Bogos, né? Como Zé das Medalhas, né? Ari Fontoura, o grande Ari Fontoura, né? Como prefeito Florindo Abelha, né? Heloísa Mafalda como esposa do Florindo Abelha, né? A Pombinha Abelha, né? Ioná Magalhães como Matilde. Que novela sensacional, Roque Santeiro, né? Terceiro lugar. Segundo lugar, Avenida Brasil, né? Bom, e a Avenida Brasil é obrigatório falar da Carminha, da Adriana Esteves, né? Impecável, impecável, né? Do Tufão, do Murilo Benício, né? Senhor de um ator, excelente ator, né? Você teria também a Nina, né? Da Débora Falabella, né? O Jorginho, do Cauã Raymond, né? A Vera Holtz, né? Como... Esqueci o nome dela, né? Que morava lá no lixão e que cuidava da criançada, né? Gente, aqui nos comentários vocês me lembrem, né? Mas a história da vingança da Rita, da pequena Rita, que era a Nina, né? Filha do Tony Ramos, numa brilhante participação especial, né? Tony Ramos, que para mim é o melhor ator de todos os tempos, né? Então, segundo lugar, Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, né? E primeiro lugar de todas, né? Vocês já imaginam qual é? Vale Tudo, né? Não essa Vale Tudo aí meio mequetrefe que tá dando o remake, né? Mas a Vale Tudo original de 1988, né? Odete Reutemann brilhante com a Beatriz Segal, né? Antônio Fagundes fazendo o Ivan Meirelles perfeito, né? Regina Duarte com uma ótima atuação como Raquel Acioli, né? Eu acho que ela gritava um pouco além da conta, mas vamos levar em consideração que a Scioli é um sobrenome italiano, né? Então, quer dizer, italiano fala alto e fala gritando. E se você reparar, ela tinha sotaque italiano. Inclusive a Thaís não tem, né? Isso é uma vantagem da atuação da Regina Duarte, mas eu ainda prefiro a Thaís nessa Vale Tudo atual, né? Glória Pires como Maria de Fátima, né? O personagem que faz a novela toda andar, né? A Renata Sorrah como Heleninha Reutemann, um arraso, né? O Reginaldo Faria como Marco Aurélio, a Cássia Kiss como Leila, o Cláudio Correia e Castro como Bartolomeu. Que novela, né? A história da Maria de Fátima que sai lá de Foz do Iguaçu para tentar enriquecer no Rio de Janeiro, e aí a mãe dela vem atrás e quer enriquecer também, mas uma quer enriquecer dando trambique e a outra quer enriquecer de forma honesta, né? E as duas conseguem o que querem, né? Isso é que é o mais interessante da história. Mas a história de Vale Tudo tem várias nuances e com certeza
é a melhor novela de todos os tempos, né? Essa remake do Vale Tudo que tá passando, por enquanto, pelo menos, está fichinha perto da outra. Gente, discorde aí, concorde aí, comente, fique à vontade. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela atenção, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se você puder, estiver com paciência para isso, gente, dê uma olhada na descrição desse vídeo, que eu tenho coisas interessantes para oferecer a preços módicos.